Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse vídeo áudio é um extra, os vídeos das terças-feiras às 11h30 continuam normalmente, mas como alguns seguidores preferem me ouvir só em áudio, eu também coloco essa opção sempre que eu posso aqui no canal, não só aqui, mas nas plataformas vizinhas, sabe? Aquelas que são só de áudios. Esse vídeo áudio também estará nessas plataformas vizinhas. E para abrir os trabalhos hoje, eu vou ler um conto zen e depois vou tecer os meus comentários sobre ele. E o conto se chama Uma Xícara de Chá. Nan-in, um mestre japonês durante a era Meiji, recebeu um professor de universidade que veio lhe inquirir sobre zen. Este iniciou um longo discurso intelectual sobre suas dúvidas. Nan-in, enquanto isso, serviu o chá. Ele encheu completamente a xícara de seu visitante e continuou a enchê-la, derramando chá pela borda. O professor, vendo o excesso se derramando, não pôde mais se conter e disse: "Está muito cheio, não cabe mais chá." "Como esta xícara," Nan-in disse, "você está cheio de suas próprias opiniões e especulações. Como posso eu lhe demonstrar o zen sem você primeiro esvaziar sua xícara?" Esse texto ele é bastante simbólico e didático, gente, para expressar, o que muitas vezes acontece conosco na vida. Isso vai muito ao encontro também dos diversos livros do Osho que eu já recomendei para vocês, um em especial que se chama Aprendendo a Silenciar a Mente, que ele fala bastante sobre isso, sobre a habilidade humana de entulhar a mente com muitas coisas, muitas informações, especulações, muitas ideias. E como quando a gente está cheio, com a mente cheia, cheia de ideias ou de preconceitos, ou de algo que a gente já aprendeu no passado, como é difícil a gente ficar no presente, se entregar para o momento e conseguir de fato ouvir o outro sem julgamentos. Porque às vezes a gente entulha a mente com muitos estudos ou informações que vêm de fora, a gente vai colocando aquilo para dentro. A gente nem digere direito tantas informações, E muitas vezes esse excesso de intelectualidade ou esse excesso de informação, em alguns momentos, pode acabar nublando a nossa percepção em relação à realidade quando a gente não sabe como esvaziar a mente. Então, claro, estudar, aprender, ler, isso é sempre muito bom, Em especial se você vai fazer um trabalho científico, você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer a técnica, isso é importante, não é que não seja importante. A questão é quando a gente se apega muito a essa intelectualidade, a esse conhecimento, de modo a não conseguir enxergar a realidade, porque ao invés de ver a realidade, a gente já projeta o nosso mundo interno, com todo esse repertório fora de nós. Então, por exemplo, às vezes a gente vai ouvir a explicação de um amigo sobre algo que ele fez para nós no passado, e aí a gente vai ouvir o lado da pessoa, por exemplo, Se você já vai com a mente entulhada de ideias, de preconceitos, se você fica julgando tudo que a pessoa fala, você não ouve a pessoa. Isso me lembra até uma frase do Rubem Alves, querido e saudoso Rubem Alves, eu sempre gostei e gosto até hoje do trabalho dele. Tinha uma frase que ele dizia assim, que já existem muitos cursos de oratória e que ele queria lançar um curso de escutatória, mas ele acha que não teria nenhum aluno nesse curso de escutatória, Que as pessoas elas gostam de falar, mas elas não sabem ouvir. Saber ouvir, gente, não é simplesmente ficar quieto prestando atenção, é muito mais do que isso. Porque às vezes a gente está quieto, prestando atenção, mas está julgando tudo que o outro fala, Mas saber ouvir é a gente saber se despir daquele conhecimento, de todas aquelas informações que a gente tem a priori, ou seja, para saber ouvir verdadeiramente alguém, a gente tem que libertar a nossa mente do passado, tem que ficar no presente. Então a gente só fica no presente quando a gente está completamente entregue.
aí o outro está falando conosco, a gente consegue sentir aquelas informações que o outro está trazendo, consegue digerir, sem ficar falando, não, mas não foi isso que eu aprendi. Ah, não, mas eu li no livro tal coisa, não é isso que você está falando. Porque se a gente fica julgando o tempo todo, a gente não consegue ouvir verdadeiramente o outro e a gente não se abre para coisas novas. Vocês podem perceber, é muito comum quando a gente está ouvindo alguém falando, seja, sei lá, a gente pode estar lendo um livro, pode estar assistindo a um podcast, vendo uma entrevista. Em geral, a gente já ouve a pessoa já pensando em coisas que a gente aprendeu no passado, ou quando a gente está conversando com alguém e a pessoa está nos trazendo algo, a gente já pensa em como rebater aquela informação. A mente, ela está sempre no oposto, na dualidade. Né? Por isso que os iluminados que já atingiram o nirvana, né, que já atingiram o ápice da evolução da consciência, pelo menos nesse plano, os grandes iluminados que já passaram por aqui, um grande exemplo é Jesus, Buda e tantos outros, né? Eles sabiam ouvir, mas eles ouviam verdadeiramente, de corpo e alma, porque eles estavam vazios, ou seja, eles estavam no presente, a mente deles não estava nem no futuro, nem no passado. Então eles conseguiam de fato, verdadeiramente ouvir o interlocutor. Como isso é difícil para nós que ainda estamos aprendendo, que ainda não somos iluminados, estamos caminhando para isso. Um dia seremos iluminados, um dia seremos espíritos puros, perfeitos, mas ainda não somos, estamos em aprendizado. Então a maioria de nós, o que a gente faz quando a gente está ouvindo alguém? A gente já quer às vezes mostrar que sabe, a gente quer se autoafirmar mostrando nosso conhecimento, nosso intelecto. E muitas vezes a gente só repete coisas que a gente ouviu de outros intelectuais como um papagaio. Mas às vezes a gente nem tem experiência de vida, vivência, para ter convicção no que a gente está falando. A gente só está lá repetindo. A gente está entulhando a mente de mais informações e a gente não consegue viver a verdadeira natureza humana, que é estar no presente, porque o presente é a nossa verdadeira natureza. Só que a gente nasce, a gente vai recebendo informações, a gente tem a formação do ego, em especial até os 7 anos de idade, e a gente precisa do ego. O ego é importante, o problema é quando a gente se apega a ele, se identifica com o ego, né, e coloca o ego na frente na hora de tomar uma decisão. Então, quando a gente coloca o ego na frente, a gente fica tão apegado ao ego, que é o nosso falso eu, que a nossa mente fica transitando entre polaridades, a nossa mente vira aquele labirinto e você não sabe mais se entregar. Então você está, por exemplo, ouvindo o seu namorado falar, você já está pensando em contradizer o que ele está falando, em se opor ao que ele está falando. Você não escuta o que a pessoa está dizendo de verdade, você já fica na mente. Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. Às vezes a gente está ouvindo alguém falar e está julgando tudo que a pessoa está falando. Ah, essa pessoa está falando isso porque na infância dela aconteceu isso e aquilo. Essa pessoa está falando isso porque ela segue tal ideologia e, portanto, eu não gosto dessa pessoa. Ou seja, a gente perdeu a capacidade de ouvir, de fato. A gente perdeu a capacidade de ficar no vazio, de se permitir. Ah, Gisela, mas eu tenho que ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Senão a pessoa vai me falar qualquer coisa, eu vou absorver, não vou ter critério. Não, gente. Na verdade, quando a gente está ouvindo a pessoa, a gente deve ficar no vazio, ficar entregue, sem julgamentos, para conseguir ouvi-la de fato, para conseguir exercer empatia não contaminadora, ou seja, quando a gente sente o que o outro está sentindo, mas não se identifica, para que a gente possa perceber de fato quem é o outro, para que a gente possa verdadeiramente ouvi-lo. É claro que isso não significa, posteriormente, depois desse momento de entrega, concordar com o que a pessoa está falando. Já dizia Emmanuel, através do querido Chico Xavier, né, que o ideal não é o julgamento, é o discernimento. A gente precisa discernir o certo do errado, mas isso não significa necessariamente julgar o outro. Então, quando a gente está ouvindo alguém, claro, depois que a gente se permitiu ouvir e se permitiu conhecer o outro, aí sim, a gente tem o discernimento. Ah, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu tenho essa visão, mas pelo menos você se deu o direito
de saber quem era essa pessoa, o que ela tem a dizer. Você não foi julgando a priori, você não foi condenando a priori. Você se permitiu ficar vazio para poder ouvi-la de fato. E a maioria de nós, o que a gente faz? A gente nem se permite ouvir. A gente já fica pronto para o combate, né? A pessoa falou aquilo, toma lá da cá, vou falar tal coisa, porque eu não vou admitir, porque eu preciso mostrar que eu sou mais inteligente, que eu sou mais esperto, que eu sei mais. Então eu não vou nem ouvir o que o outro tem para falar, já vou cortar o que ele está falando, porque é só baboseira. E com isso a gente vai se fechando intelectualmente, vai se fechando como ser humano, e às vezes a gente deixa de viver relações que poderiam ser muito legais, porque a gente não se permitiu ter essa entrega, a gente não se permitiu ter esses momentos de vazio. Às vezes até nas nossas relações interpessoais, a gente não escuta mais o outro, a gente toma o outro como algo já dado e não como algo a ser descoberto cotidianamente. E as pessoas mudam todos os dias, a essência não muda, né? Mas existem muitas características das pessoas com as quais a gente convive, muitos mistérios que a gente só descobre com o tempo, com a convivência. Se a gente toma o outro como algo já dado e não como algo a ser descoberto, se a gente toma a vida como algo já dado e não como um mistério a ser vivido, tudo perde a graça, porque a vida vai ficando automática, né? As coisas acontecem sem muita criatividade, os relacionamentos ficam entediantes, porque você já sabe o que o outro vai falar e você já não escuta mais com o coração o que o outro está trazendo. Se o outro fala algo que sai daquilo que seria protocolar no convívio de vocês, você já se espanta, você não dá o direito do outro de mudar de ideia, de mudar de visão. Ou você mesmo, às vezes, mantém algumas ideias que já não combinam mais com você pelo medo de se posicionar na vida de uma forma diferente, porque você sabe que não será acolhido ou compreendido. Então, essa ideia, né, de ficar no vazio, de aprender a esvaziar a xícara, usando aqui a metáfora do conto Zen. Então, para esvaziar a xícara, a gente tem que aprender a olhar para dentro, tem que aprender a meditar, tem que aprender a se entregar para o momento, a ouvir de coração o que o outro está trazendo, a sentir a vida com mais verdade, com mais entrega, a não ficar olhando para as coisas com tanto julgamento, mas é se permitir, eu vou absorver essa coisa que eu estou olhando, eu não vou ficar julgando, isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. Não, eu posso ter o discernimento do certo e do errado, isso é muito bom, mas se eu já julgo a priori, eu nem me permito conhecer algo novo, eu fico fechada num quadradinho ali que eu me coloquei. A minha mente fica bitolada em certas ideias que eu já tenho há muito tempo, porque minha mente fica apegada ao passado. Ou seja, muitas vezes a gente se apega ao passado porque o passado é um lugar seguro e a gente não se permite esse esvaziamento, que é o que acontece na meditação. Porque na meditação, o ego, que é o nosso controle, ele morre, ele se dissolve, nem que sejam por alguns minutos. Como eu falei, o ego ele é importante, o problema é nosso apego ao ego, a nossa identificação, esse é o problema. Porque quando a gente está identificado com o ego, que é essa falsa roupagem que a gente absorve do social, né, a gente não consegue se enxergar com os olhos da fonte criadora, com os olhos de Deus. A gente se enxerga com os olhos do ego, que são cegos, né, que são olhos que vem de fora, que não tem a ver com o nosso verdadeiro eu, entende? E aí a gente não consegue mais olhar a realidade, tudo que a gente olha é uma projeção de uma série de crenças e de uma intelectualidade que a gente já traz do passado, de um conhecimento que já vem do passado e que não é sabedoria, porque a verdadeira sabedoria ela é fruto do autoconhecimento, da conexão com a fonte criadora, ela não tem a ver com ficar adquirindo algo intelectual, mas ela tem a ver com o quanto você se conecta com a fonte criadora, com a sua essência crística. E para que você consiga fazer isso diariamente, é preciso parar tudo, silenciar o ego, deixar o ego um pouquinho de lado para se conectar com essa fonte através da meditação, entende? E a maioria de nós, a gente não faz isso. Então, na maioria das vezes, inclusive nas nossas relações, a gente não para silenciar, para observar, para sentir, para refletir. Não, a gente
tende a já ir para as relações com todo esse interior completamente cheio, né? Com esse copo cheio, transbordando. A gente não se permite esvaziar a xícara para que a gente possa de fato perceber a realidade, para que a gente possa de fato conhecer o outro. Então, gente, nosso treino diário e constante para que a gente possa evoluir, expandir a consciência, é por isso que nós estamos aqui, é aprender a fazer esse processo de olhar para dentro, de meditar, de se desidentificar da dualidade da mente que está sempre transitando entre polaridades, ou está no futuro, ou está no passado, mas nunca está no presente. A transcendência da mente, ou seja, quando a gente sai dessa dualidade do futuro e do passado, é quando a gente medita, e nesse momento a gente esvaziou a xícara. E é nesse momento, quando a xícara está vazia, quando a mente está vazia, os pensamentos estão passando, mas a gente não está se apegando a eles passam como nuvens no céu. É nesse momento que a gente consegue sentir a verdade, perceber o outro, sair das nossas projeções, parar de colocar o nosso mundo interno, esse repertório interno já cheio de crenças, de medos, de angústias e preconceitos no mundo de fora. Mas para que a gente consiga fazer isso na excelência, é um trabalho interno, constante, né? De integração das sombras, de fazer terapia, de meditar, de autoconhecimento, de trabalhar o não julgamento, o que não significa não ter discernimento, né? Então é esse trabalho mesmo conosco, para que nós possamos ser seres humanos melhores, para que a gente possa expandir a nossa percepção, elevar a nossa consciência, ter vínculos mais saudáveis conosco mesmo e com os outros, perceber as pessoas de forma mais empática, mais generosa, mais compassiva, o que não significa ser permissivo ou compactuar com valores que a gente não gosta, mas é poder perceber o outro através de uma energia mais amorosa, como Jesus nos ensinou. E para isso a gente precisa se trabalhar, se conhecer, né, para a gente não ficar colocando todo o nosso lixo emocional e aquelas crenças que a gente traz da infância e muitas vezes até de outras existências, para a gente não ficar colocando essa crença fora de nós, essas crenças, né, fora de nós, nos outros, né? Então, é disso que se trata esse conto zen que fala sobre a importância de esvaziar a sua xícara. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Se esse áudio foi útil para você de alguma forma, se te tocou de algum modo, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo para que ele possa atingir mais pessoas. E como eu falei, os vídeos das terças-feiras às 11h30, nos quais eu apareço, né? Eles continuam normalmente no canal. Esse vídeo é um extra para quem prefere só o áudio. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!